A Lei 9433, de 8 de janeiro de 1997, mais conhecida como a Lei da Água, instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, tornando-se o principal marco da gestão de recursos hídricos no país. Por meio dos seus fundamentos, a Lei 9433 definiu a água como um bem de domínio público, dotado de valor econômico, cujos usos prioritários são o consumo humano e a dissedentação animal em situações de escassez. Definiu ainda que a gestão de recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas e que essa gestão deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades, levando-se em consideração que a bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. Os comitês de bacia hidrográfica constituem o Parlamento das Águas, espaço em que representantes das comunidades de uma bacia hidrográfica discutem e deliberam a respeito da gestão de recursos hídricos daquela bacia, compartilhando responsabilidades de gestão com o poder público. Os comitês são compostos por representantes de poder público, tanto da União quanto dos estados, do Distrito Federal e de municípios, usuário das águas e entidades civis de recursos hídricos. Possuem várias competências deliberativas, propositivas e consultivas. Dentre elas, pode-se destacar promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos, arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados ao uso dos recursos hídricos, aprovar e acompanhar a execução dos planos de recursos hídricos da sua bacia, propor ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos os usos de pouca expressão, estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir valores a serem cobrados. A Lei das Águas estabelece 5 instrumentos de gestão: os planos de recursos hídricos, o enquadramento de corpos d'água, a outorga e a cobrança pelo uso da água e os sistemas de informações sobre recursos hídricos. Esses instrumentos de gestão formam um conjunto de ferramentas que as instituições do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos dispõem para implementar essa importante política pública. Por meio desses instrumentos são concebidas e implementadas as principais diretrizes e ações pactuadas entre as instituições do nosso sistema. O plano de uma bacia hidrográfica identifica os elementos que podem impactar a oferta de água dessa bacia, em termos de quantidade e qualidade, como o padrão de chuvas e os usos da água, além de identificar os atores envolvidos e a situação de implementação dos instrumentos de gestão. Partindo de um diagnóstico de cenários futuros estimados, o plano de bacia identifica os conflitos existentes ou potenciais pelo uso da água, traz diretrizes para os instrumentos de gestão e ações pactuadas com suas prioridades, prazos, responsáveis e fontes de recursos claramente definidos. Essas diretrizes e ações devem ter consequência regulatória por meio de atos dos órgãos gestores, dos comitês ou dos conselhos de recursos hídricos. O plano é um instrumento essencial para solucionar os problemas relacionados à gestão de água de uma bacia hidrográfica, pois apresenta informações e estudos que permitem uma tomada de decisão fundamentada em dados e evidências técnicas, promovendo a melhoria das condições de quantidade e qualidade de água na bacia e o uso múltiplo e sustentável desse recurso para as futuras gerações.